Itaú e Banco do Brasil vivem uma fase excepcional, principalmente o banco estatal, que a todo resultado que solta divulga um novo recorde, consequentemente aumentando bastante a distribuição de proventos para esse ano. Por outro lado, nós temos Santander e Bradesco, que decepcionaram bastante o mercado. Agora, será que de fato vale a pena aproveitar a queda dessas ações para fazer posição, ou se ainda é melhor apostar em Banco do Brasil e Itaú? Assista esse vídeo até o final, não se esquecendo de dar um like aqui nesse conteúdo, se inscrever no canal, para que isso pode me ajudar a crescer e a espalhar esse conteúdo para mais investidores. Eu sou Gabriel Bassotto, sou especialista em renda variável e analista-chefe de ações pelo Simpla Club. Inclusive, nós temos já os 4 relatórios desses bancos atualizados e pronto para você consumir. Depois de anos consecutivos em que os bancos privados deram alegria ao setor, finalmente a estatal agora é com certeza o melhor banco na atualidade no nosso país. Por isso que nesse vídeo nós vamos pegar os principais pontos dos resultados de todos esses bancos, fazer uma breve comparação e entender o que nós podemos esperar adiante. Para isso nós vamos dividir esses indicadores em 2 etapas. Primeiro nós vamos pegar o resultado macro, esse resultado maior, que o banco que tem, para entender se ele está avançando na direção certa, se o ritmo de crescimento desses bancos está bem interessante. E depois disso, não só o crescimento, mas também analisar se esse crescimento vem acontecendo com qualidade, para que depois a gente possa ter alguma conclusão de qual banco, ainda em relação ao risco e retorno, apresenta para a gente a melhor relação para nós fazermos o investimento. O primeiro ponto que nós podemos aqui analisar é a margem financeira bruta, que nada mais é do que a soma de todas as operações financeiras de crédito. Então imagina todas as operações que o banco concede crédito a alguma pessoa ou então a alguma empresa, que vai gerar alguns juros no meio do caminho. Soma-se a isso as operações também com o mercado, porque todo banco tem uma tesouraria, tem o próprio dinheiro dele, em que os seus gestores e tudo mais vai fazendo as negociações do mercado para capturar algum tipo de lucro. Então aqui nós temos a margem com o cliente e a margem com o mercado. Subtrai de todo esse valor as despesas de captação. Afinal de contas, todo esse dinheiro que o banco empresta para alguém ou para alguma empresa vem de alguma fonte. E muitas dessas fontes de recursos também são pagas. É o CDB que o banco vende, é a captação de recursos em outras instituições financeiras e tudo mais. Então nós pegamos todas as margens com o mercado e com o cliente e subtraímos ali o custo de captação basicamente. O que a gente pôde observar nesse último trimestre é que o Banco do Brasil saiu bem à frente das demais concorrentes, em que a sua margem financeira bruta teve uma alta de quase 24%, seguido do Itaú com 18%. Já o Bradesco foi mais tímido e avançou 3,8%, enquanto Santander aí de fato não teve resultado muito bom aqui nesse caminho, tendo uma retração de 6,8%. Ou seja, aqui mesmo que a carteira de crédito dos bancos tenha aumentado, mas como é o caso do Santander, por exemplo, a gente viu que mesmo ele tendo crescido a sua carteira de crédito, o seu custo de captação, as suas despesas de uma forma geral, cresceram ainda mais do que a sua carteira de crédito. Então, é aquele nítido caso, aquele exemplo clássico, de que o crescimento não se compensou. Porque para ele crescer tantos por cento, ele teve que gastar ainda mais. Por isso, essa margem financeira bruta ficou negativa. O mesmo acontece agora com o Bradesco. O Bradesco, historicamente, sempre teve uma margem financeira bem interessante, apresentou resultados bem abaixo da média do mercado. E principalmente a diferença entre Banco do Brasil, Itaú, com Bradesco e Santander, se refere aqui à margem com o mercado, que muitas das vezes é algo que ninguém analisa, são dados, muitas das vezes, talvez um pouco mais escondidos, mas que aqui esconde a grande divisão entre os 4 ativos. Porque Bradesco e Santander tiveram margem com o mercado decepcionante, mais ainda para o caso do Bradesco, que está acostumado a ter bilhões e bilhões de lucro anualmente com essa margem do mercado, que são os resultados que vêm da sua tesouraria, agora terminou em negativo. E por mais que a gente não tenha uma conclusão do próprio Bradesco, a gente pode levantar algumas hipóteses. Isso é, eu imagino que grande parte dessa margem com o mercado negativo se deve através de compra de títulos pré-fixados. Então aquilo que a gente não faz em pessoa física, eu imagino que o Bradesco tenha feito ali na sua pessoa jurídica e consequentemente é um erro gravíssimo. Porque pensa, por exemplo, que ele comprou vários títulos ali quando o mercado estava pagando 7%, 8% pré-fixado, mas agora ele tem que remunerar pagando 13%, 14%, 15% ao ano. Agora, em contrapartida, a margem com o mercado do Itaú e também do Banco do Brasil foi muito positiva. O Itaú, inclusive, é um dos principais bancos em termos de rentabilidade da sua tesouraria. A gestão que ele faz nos seus recursos é realmente excelente. E vamos focar agora em outra parte que também é muito importante,
que se refere a quanto de todas essas vendas e operações que esses bancos tiveram, quanto isso sobrou de lucro líquido. Porque, mais uma vez, a gente vai ter uma diferença bem gritante. Obviamente, a gente pode até estranhar a diferença de alguns números, porque alguns bancos são maiores do que outros. Mas depois a gente vai transformar esses números em indicadores para saber de fato o que eles produziram de qualidade ou não. Mas o fato é que o Banco do Brasil mais uma vez surpreendeu, inclusive indo acima do que o mercado já tinha de consenso. Então isso mais uma vez mostra que o Banco do Brasil consegue se reinventar mesmo quando o mercado está mais apertado. O Banco do Brasil terminou o ano de 2022 com lucro líquido de quase 32 bilhões de reais. Inclusive, as próximas projeções para 2023 indicam mais aumento. Segundo as suas projeções, esse lucro líquido para esse ano deve ficar entre 33 a 37 bilhões de reais, o que seria mais um recorde e com certeza seria mais um aumento de dividendos que eles vão distribuir aos seus acionistas. Já o Itaú teve um lucro líquido de 29,4 bilhões, também um lucro interessante, embora ainda assim mais acostumado com a sua média histórica. Já o Bradesco teve uma queda bem significativa, estava acostumado ali ao redor de 29, 30 bilhões, assim como o Itaú, teve agora um lucro despencando para cerca de 20 bilhões de reais. É verdade que o lucro de todos esses bancos poderia ser até maior, afinal de contas, por eles terem operação de crédito com Americanas, e Americanas com esse grave caso aqui de fraude, de rombo fiscal, de dívidas gigantescas que muito provavelmente não vão conseguir pagar no seu tempo hábil, os bancos tiveram que provisionar dinheiro. Então olha só, se nada tivesse acontecido com Americanas, esse dinheiro que agora está provisionado iria se refletir em lucro líquido, ou seja, o lucro líquido de todos os bancos deveriam ser até mesmo maiores, e com certeza o lucro líquido do Banco do Brasil também poderia melhorar. Acontece que o Banco do Brasil provisionou 50% da sua dívida com Americanas, o Santander provisionou 30%, enquanto que Itaú e Bradesco provisionaram 100%. Então, no caso, o Bradesco e Itaú provisionaram até mais, né, já garantiram tudo ali que tinham que fazer e não vão ter mais impactos da Americanas para os próximos trimestres. Banco do Brasil e Santander ainda vão ter. Mas, nesse caso, não me preocupa tanto. Afinal de contas, o que eles têm emprestado com Americanas é algo muito menor do que o Bradesco tinha. Então, nesse caso, mesmo que o lucro do Banco do Brasil e Santander pode ser impactado ainda, isso não vai me preocupar bastante. Agora, independente de ter provisionado ou não esse recurso, afinal de contas foi um impacto ali para todos os bancos, a gente vê que o Bradesco ainda continua em uma situação não tão interessante assim como o Santander. Para mim, essas duas instituições foram decepcionantes nesse ano de 2022, principalmente no que se refere à análise de crédito, ao índice de inadimplência. O Bradesco, por exemplo, fechou com uma inadimplência acima de 4,3% para operações vencidas acima de 90 dias. Isso é acima da média do sistema financeiro nacional. Então, existindo Americanas ou não, aqui o resultado do Bradesco foi muito fraco. O Santander vem logo depois com uma inadimplência que também está aqui acima de 3%. Depois nós temos o Itaú com uma inadimplência ao redor de 2,9% e o Banco do Brasil também sendo a instituição que mais conservador. Muito por causa disso, provisionou menos dinheiro provisionado, teve um lucro líquido maior do que as outras instituições. Então, nesse momento que o mercado está muito apertado, que enxerga muitos riscos de acordo com a economia, o Banco do Brasil, por ser mais conservador, teve que provisionar menos dinheiro provisionado se reflete em aumento do lucro líquido. Mas como eu mesmo disse, que não dá para fazer comparação entre o lucro, afinal de contas, cada um dos bancos tem tamanhos diferentes, vamos agora entender qual que foi o retorno que eles tiveram, dado o tanto de ativos que eles possuem, quanto que eles extraíram de lucro. Aqui a gente pode fazer essa métrica através do ROI, que seria o seu retorno sobre o patrimônio líquido. Mas, aqui no mesmo caso, o Banco do Brasil continua à frente. O ROI da estatal fechou acima de 21% para o ano de 2022, enquanto que o ROI do Itaú fechou um pouquinho acima de 20%. Já o Santander fechou em 16,4% e o Bradesco, a grande decepção do ano, fechou ao redor de 13,5%. Inclusive, a própria gestão já se mostrou comprometida para que em 2023 o Bradesco saia, recupere o seu ROI de 13%, para o redor de 18%. Essa é a sua meta. Mas, novamente, segundo a gestão, eles não esperam que o primeiro semestre de 2023 será bacana. Fato é que, mesmo o Banco do Brasil estando bem acima do que era esperado do mercado, que ele até mesmo pode cair um pouquinho nesse presente ano de 2023, fato é que ele continua sendo a melhor instituição financeira do nosso país, a que mais consegue agregar em termos de rentabilidade e, ainda assim, a mais conservadora para esse momento. Então, mesmo que ele venha cair um pouco, que os outros bancos comecem a recuperar o resultado fraco que eles tiveram no último ano, que fecha essa distância entre um e outro, eu ainda continuo acreditando que a relação risco e retorno para o Banco do Brasil é melhor. Afinal de contas, ainda é o banco mais rentável,
ainda é o banco com menor inadimplência, ainda é o banco que vai ter uma exposição à carteira de crédito rural muito forte, e o agro no Brasil deve ter uma safra recorde mais uma vez esse ano, e tudo isso se reflete agora em dividendos muito altos. Dividendos altos, qualidade boa e preço barato. Por isso ainda acredito que o Banco do Brasil seria a melhor instituição para o momento, seguido do Itaú. Bradesco e Santander, apesar de terem resultados fracos e por ter caído muito as suas ações, não acho que ainda seria o momento de fazer essa reversão. É óbvio que isso aqui não se trata de uma recomendação, foi simplesmente uma análise didática dos últimos resultados e dos atuais múltiplos de preço de todos os bancos, e até mesmo os indicadores de dividendos, de rentabilidade. Nesse caso, estou seguindo apenas o que já foi divulgado por todos os bancos e transformando isso em uma análise mais didática. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha clareado para você a atual situação, o atual contexto que as instituições financeiras passam aqui no nosso país. E se você gostou desse material, considere se inscrever aqui no meu canal, dar um like no vídeo, assim você pode me ajudar a espalhar esse conteúdo para mais investidores. Espero que você tenha gostado e lá no próximo vídeo também espero por você. Muito obrigado e até mais.